é super de graça. Jesus já pagou tudo. Franquia para você, saiu na bênção. Amém? Quero que você que tem a sua Bíblia possa já abrir ela juntamente comigo. Evangelho de São João. Hoje eu estava pela tarde ali orando um pouquinho, conversando com Jesus e pedindo para Jesus para Ele que me desse, me emprestasse uma palavra, porque eu costumo dizer que Deus, eu falo assim, Jesus, eu não falo nada, mas Ele sempre me empresta uma palavra. Amém? E Deus me deu uma palavra nessa noite para que eu possa transmitir para a igreja. Eu quero dizer para os irmãos que eu fiquei muito feliz nesses dias que estive aqui com os irmãos. Amém? Agradeço ao pastor Denis por se lembrar da gente. Agradeço aos irmãos que são os mais velhos de estrada. Eu costumo dizer que agora só ficou praticamente os remanescentes, né? Só ficou aqui os pioneiros. Então eu agradeço a eles que já estão conosco em Pita, já há quase 9 anos de caminhar, 8 anos aí está desde o começo, pastor Denis, pastor Reginaldo. Eu agradeço a eles por ter se lembrado da gente. Amém? Ontem nós pregamos um texto aqui, pregamos subalterno ao tema de Jó 14:7, falando sobre algumas características de uma árvore cortada. E hoje, quando eu orava, Deus me dizia assim: hoje você não vai pregar uma palavra com eloquência sobre esperança, árvore cortada. Eu disse: Jesus, o que eu vou pregar então? Jesus falou: você vai contar uma história de esperança. Eu falei: vou contar uma história de esperança? Mas como que eu vou contar uma história? Ele falou: toma o seu joelho que eu vou falar com você. E Deus falou ao meu coração, e eu quero nesta noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo, que se eu fizer de mim mesmo aqui, irmãos, a palavra não vai prosperar. Mas a Bíblia diz que a palavra que sai da boca do Senhor, em Isaías 55, ela não voltará vazia. Amém? Deus tem uma palavra de esperança no teu coração. Antes de pregar, eu quero que você levante a tua mão, porque eu quero liberar uma profecia sobre a tua vida. Eu quero liberar uma profecia que esta semana que se inicia vai ser uma semana em que Deus vai escancarar as portas para você. Quem sabe a sua semana terminou mal, mas essa semana que se inicia, Deus me diz assim: diga para o meu povo que eu vou surpreender a cada um deles. Esta semana que entra não vai ser como a semana que terminou. O que passou, passou. Deus fala: diga para eles que daqui para frente eu vou fazer algo novo, para que o meu nome seja glorificado. Então se prepare, irmão, porque esta semana vai ser uma semana de novidade sobre a tua vida, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém? Evangelho que escreveu São João, capítulo de número 19, versículo de número 17. Depois que fizermos a leitura da palavra do Senhor, eu vou pedir a sua atenção dobrada, para que você possa entender a palavra, a história que eu quero contar para você aqui nessa noite, dentro do tempo hábil que me foi me dado aqui. Evangelho que escreveu São João, capítulo de número 19, versículo de número 17, que diz assim: e levando ele as costas, a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Leiamos mais uma vez. E levando ele as costas, a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota.
curve a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos a Deus. Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças, ó Pai amado, por mais uma oportunidade nos concedida. Ó Deus, e agora falamos, como João Batista disse, porque, ó Deus amado, é importante de que o Senhor cresça e que toda a carne diminua, meu Deus amado, porque nós mesmos não temos nada, nada nos será dado se não for proveniente dos altos céus. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, falar ao coração do teu povo nesta noite, em nome de Jesus. E você que tem isso pode se assentar, adorando a Deus com seu glória a Deus, com o seu aleluia, nesta noite, aleluia. Amados e queridos irmãos, eu gosto do Evangelho de São João, porque o Evangelho de São João é um Evangelho de fácil entendimento. O Evangelho de São João é o Evangelho que, quando você lê, é um dos Evangelhos, um dos 4 Evangelhos, que quando você lê, você se identifica muito com o Evangelho de São João, porque São João, ele é o apóstolo do amor, e ele trata de coisas que falam a respeito do amor. Ora, como nós falaremos de amor, se nós não a vincularmos à palavra esperança? Porque o amor está vinculado à esperança, e o Evangelho de São João, ele retrata bem isso que eu quero nessa noite pregar, que eu quero nessa noite trazer ao teu coração. Quando nós lemos o texto do Evangelho de São João, no capítulo 19, no versículo 17, nós começamos a entender que se trata da crucificação, ou seja, os momentos em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele assume agora, pastor deles, as nossas dores. Trata-se de uma história que é uma história de esperança. Quero dizer para você que não é uma história como outra comum, que talvez você leu em algum livro de Júlio Verne. Não é essa história. Quero dizer para você também que não se trata de uma história de que quando eu e você éramos mais jovens, líamos na série Vagalume. Também não é essa história. Essa história, ela é uma história mais contundente, posso eu dizer assim. É uma história que retrata todo um percurso de caminhada da humanidade, porque o Evangelho de São João é o Evangelho que nos aponta, depois do Evangelho de São Lucas, com mais exatidão, o sofrimento ficado do nosso Senhor Jesus. E quando eu leio este Evangelho, quando eu leio esta passagem, eu posso aprender que essa história, pastor Denis, não é mais uma história da língua portuguesa, não é uma história também que é contada somente com a letra E, porque se você não sabe, toda história que é contada somente com a letra E, ela não é uma história verdadeira, ela é uma história fictícia, é algo que é inventado pela capacidade da faculdade intelecto do homem. Não, essa história é uma história com H mesmo, é uma história, pastor Denis, que é uma história verídica, é uma história que ela começa a se desenrolar no céu, é uma história que ela tem os seus acontecimentos lá no primórdio da humanidade, antes que a terra ela fosse fundada, antes que os seus fundamentos ela fosse lançada. Essa história é uma história que ela trata do mais íntimo amor de Deus, e ela é relatada nos 4 evangelhos que são conhecidos por mim e por você como os evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos do mesmo ponto de vista. Essa história que nós lemos, que é retratada pelo apóstolo João, é a história do Calvário, é a história da crucificação. Aleluia! E quando nós olhamos para o texto, quando nós entendemos o texto, a Bíblia diz, a Bíblia nos afirma que ele tomou a sua cruz e seguiu para o Calvário. Quando falamos de Calvário, nós estamos
falando da raiz do cristianismo. Nós estamos falando, pastor Denis, da espinha dorsal do cristianismo. Quando falamos de Calvário, nós estamos falando da ponte que liga o homem a Deus. Quando falamos de Calvário, nós estamos falando da mão estendida de Deus, da mão amiga, da mão bondosa, da mão que está registrada no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo de número 1, que ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Essa mão, meus amados e minhas amadas, meus senhores e minhas senhoras, eu quero ser mais enfático, eu quero ser mais específico dentro do meu tempo. Não é essa mão que é a doutrina teológica da antropomorfia, pastor Denis, trata dizendo que o Deus que eu e você servimos, ele não tem mão, ele não tem pé, ele não tem semblante, ele não ouve, ele não vê, ele não anda. Não é dessa doutrina. Essa mão que eu estou dizendo é a mão que está registrada no livro de Êxodo, capítulo de número 13 e capítulo de número 14. É as mesmas mãos que abriram o mar vermelho, são as mesmas mãos que nesta noite vai à tua frente para abrir os caminhos e trazer esperança novamente para a tua vida. Quando nós falamos do Calvário, nós estamos falando da bandeira cintilante do Evangelho. O Calvário, meu amado e minha amada, ele é o centro das atenções de toda criatura, pastor Denis, quer seja na terra, quer seja no céu. O Calvário, ele é o sacrifício de substituição, ou seja, era para mim e para você, mas Deus, ele providenciou Jesus, aleluia. O Calvário, ele é nada mais, nada menos do que a história do resgate, ele é a história do perdão. Se não tivesse Calvário, não havia esperança. Nós não estaríamos aqui nesta noite, neste culto maravilhoso, para dar glória a Deus e aleluia. Sem Calvário
através das 7 dispensações, mas eu não vou falar das 7, eu vou falar apenas de 4. A primeira dispensação que Deus tenta reconciliar o homem com a humanidade é pela consciência. Você lembra na época de Adão e Eva? Não tinha pecado. A Bíblia diz que eles andavam nu e não se envergonhavam. Era a consciência, a primeira dispensação. A segunda dispensação no Velho Testamento era a lei. A lei que foi dada para Moisés. Ora, não confunda mandamento com lei. Tem gente que confunde 10 mandamentos com lei. 10 mandamentos é uma coisa, lei é outra. Não vou me ater a falar isso agora. A terceira dispensação dentro da Bíblia foram os profetas. Deus falou através dos profetas. Hebreus capítulo 1, quando o escritor aos Hebreus começa a escrever o livro de Hebreus, diz assim: tendo Deus falado antigamente através dos profetas, aleluia, porque Deus falou. Ora, como Deus falou com o homem através dos profetas, tentando reconciliar, tentando enxertar novamente na videira, mas o homem não estava ouvindo. A Bíblia diz no livro de Juízes que estava uma vergonha, pastor Pita. Israel já não conhecia mais quem era o Senhor, e toda vez Israel se desviava. Deus usava profeta, fazia correção, passava um tempo, Israel se desviava de novo. A quarta dispensação, Deus levanta agora o governo humano. Israel sai da teocracia, o governo de Deus, para agora o governo humano. A Bíblia conta a história de 1 Samuel capítulo 10, Saul, filho de Quis, o primeiro rei eleito em Israel, por voto unânime, porque eles pediram o rei a Israel. Deus falou: vocês querem? Então eu estou saindo do governo, pode ficar no governo humano. Deus tenta reconciliar o homem de todas as maneiras e não consegue. Este homem continua pecando, este homem continua errando, mas o arquiteto divino, aquele que criou todas as coisas, movido no céu de íntima compaixão, agora, pastor Denis, parece que eu vejo Deus agora no céu. Deus convoca uma reunião solene, aleluia. Deus convoca agora, pastor Vida, uma assembleia extraordinária. Deus chama querubim, Deus chama serafim. Deus fala: Miguel, vem também. Tu é a general, mas vem para o negócio também. Vem também, Gabriel, mensageiro de Deus. Vou fazer uma reunião. Eu vejo agora, parece que o céu, parece que a atmosfera espiritual agora, há uma grande expectativa, pastor Denis. Os anjos reunidos, os anais da glória agora são tomados por milhares de milhares, e há uma reunião no céu. Todo mundo de olhos fitos para aquele que é o Deus poderoso, que a Bíblia diz no Apocalipse que tem 24 anciões que estão o adorando de dia e de noite, e a adoração é tanta que eles lançam as coroas pelo chão, aleluia, para dizer: santo, santo, santo é o Senhor. E acontece uma reunião agora, e eu penso, pastor Denis, que um olha para o outro e fala assim: será que quem vai fazer? Será que quem está planejando agora? Rapaz, eu não sei, porque ele não conta os projetos dele para ninguém, ele não fala nada, então eu não sei não, mas deve ser coisa boa, aleluia, porque toda vez que tem reunião no céu, é coisa boa, meu irmão. Toda vez que Deus faz reunião, pode esperar que vai sair negócio bom de lá. E deixa eu te dizer uma coisa, neste momento está tendo reunião no céu. Deus já está ordenando anjos aqui nesta noite para trabalhar pela tua vida esta semana, para te dar a vitória, porque Ele é Deus. Não acontece agora, todo mundo tem expectativa. É silêncio. E há um silêncio no céu, como agora. Deus falando: eu tenho um plano. Ei, Senhor, para quê? Para a humanidade que está perdida. Qual é o plano, Senhor? É um plano para o homem decaído, porque para ele ainda tem esperança. Tem, mas o que nós vamos fazer então, Senhor? Eu vou enviar o meu filho. Capítulo 2, a partir do
desse foi. A Bíblia diz que ele sendo com Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas sabe como que esses nós, a Bíblia diz? Que ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a